Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou dar uma sugestão para vocês de como decorar esse pote de vidro com flores de biscuit, aproveitando que já vem aí o Dia das Mães, uma ótima lembrancinha para você presentear ou até mesmo fazer para vender. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Gente, eu não sei se eu comentei com vocês, mas no ano passado eu passei em frente a uma churrascaria na hora que eles estavam fechando e vi um monte de pote de vidro desses aqui. Eu fiz o meu marido parar o carro, falei que só ia pegar 3. No final enchi o porta-mala, eu trouxe mais ou menos uns 12 potes de vidro desse. Fiz um vídeo só, na verdade, ano passado, fazendo pintura neles, ficou maravilhoso, vi que vocês gostaram muito. Não fiquei com nenhum daqueles, todos foram presente, né? E eu decidi trazer essa ideia agora pra vocês. Aqui, olha, a tampa original, ela vem assim, né? O pessoal usa, fura ela. Já me deram sugestão nos comentários daquele vídeo que eu fiz de comprar a tampa plástica, né, no Mercado Livre. É uma opção também. Eu vou reutilizar ela mesmo, tá? Aqui eu já deixei ela trabalhada, olha. Eu só passei o primer por fora e aqui dentro eu forrei com EVA, né? Passei primer aqui também. Como eu vou cobrir ela com biscuit, eu não vou pintar. Só o primer para proteger contra a ferrugem mesmo, tá? Então eu vou começar cobrindo essa tampa com a massa de biscuit. Eu tô usando aqui a massa caseira que eu ensinei vocês fazerem no vídeo anterior. Se você estiver usando a outra massinha que você compra também sem problemas. Então eu vou pegar um pedaço dessa massa, vou sovar bem ela. E vou esticar ela com o rolinho. Então eu estiquei aqui bem a massa, né? Peguei aqui uma tampa de panela para ficar mais ou menos sobrando aqui para fazer a sainha da minha tampa. Ela tem 17,5 centímetros de circunferência e vou posicionar aqui na minha massa. Tem molde, né, gente? Tem gente que tem moldes de círculo, eu não tenho, então, como também acho que muita gente não tem, a gente vai se virando aí com o que tem, né? Então vou cortar aqui o excesso com a tesoura. Dependendo do círculo aí que você tiver, nem precisa cortar com a tesoura, sai com a mão mesmo, mas aí a gente arruma aqui as rebarbas. Gente, eu não apertei muito a tampa da panela, por isso que ficou aquelas rebarbas, mas se você apertar bem, quando você puxar, ela já sobe. De qualquer forma, aqui, ó, é só você ir apertando com o dedo assim, pra ficar bem certinho, tá? Olha só a espessura que ficou. Não faça muito fino para não rachar depois, né, quando você for modelar a sua massa. Aqui, olha, se você quiser, olha, tem esses rolinhos de coração, olha, tá vendo? Que você pode modelar a sua massa. Tem aquelas redinhas que você compra, que vem limão, aquelas coisas. Qualquer coisa que você colocar aqui na massa do biscuit, dá para fazer desenho nela. Se você quiser deixar lisa, você deixa, se não, você faz isso. Vou usar essa esteca aqui, olha, para fazer o babado aqui, ó. Se você não tiver esteca, você pode usar caneta, alguma coisa que seja redondinha aí, ó, só para você levantar as pontinhas assim, ó. Agora eu vou posicionar a tampa aqui. Vou passar cola branca. Vou passar a cola aqui primeiro.
Pegar minha massa, ver onde é um meio aqui e vou virar. Vai alisando assim. Ó. Aqui tem que colar essa tampa aqui, tá? Já passamos a cola, agora eu vou apertar assim pro biscuit colar aqui ao redor da tampa. E o babado a gente faz de novo, tá, gente? Como a massa tá molinha, dá pra modelar. Eu tenho essa esteca aqui, gente, ó, que ela tem esses detalhes aqui. Eu vou usar esses detalhes pra fazer aqui, dar um acabamento aqui no babadinho, olha. Olha, tá vendo o efeito que dá? Ó. Se você não tiver essa esteca, você pode usar aí o que você tiver aí na sua casa, um palito, qualquer coisa, só pra fazer um efeito assim, sabe, no babadinho. E aqui a massa tá bem mole, depois se você quiser modelar o babado de novo, você pode modelar. Então, olha, já fiz aqui o babadinho, tá vendo? Agora eu vou deixar ele aqui secando. Enquanto isso, eu vou fazer duas cordinhas, né? Vou fazer um trançado pra colocar de detalhe aqui em volta. Vou pegar duas bolinhas, mais ou menos do mesmo tamanho. E vou esticar. Pronto, olha, então já fiz as duas tiras, agora eu vou fazer o quê? Vou juntar aqui as duas partes e vou enrolando ela assim, olha. Então agora eu vou pegar a cola branca e vou aplicar aqui em volta, que é onde vai ficar esse trançado. Agora eu venho com a trança e vou colando ela aqui. Pronto, gente, olha, já coloquei a trança aqui em volta. Esse babado ele vai descendo mesmo, porque a massa ainda tá mole, tá? Mas aí você vai levantando ele até ela endurecer, vai ficar certinho. Agora, eu vou fazer com a mesma massinha um retângulo para colocar aqui no vidro, tá? Então aqui já sovei a minha massa. Agora com a régua mesmo eu vou tirar aqui o excesso. Com o dedo mesmo, olha, eu vou apertando aqui para juntar a parte, né, que quando a gente corta fica uma rebarba. Então é só passar o dedo assim e ir modelando. Vou passar a cola aqui direto e espalhar com um pincel.
Vou posicionar o vidro aqui deitado para poder colocar a minha massinha. Olha, fiz aqui o retângulo, colei, não importa que fique essas rebarbas aqui, porque agora eu vou fazer uma cordinha com a massinha também, vou pôr aqui em volta para fazer o acabamento. Então, vou passar a cola aqui. E agora eu vou vir com essa corda e vou passar aqui em volta. Tira o excesso, faz uma emenda, não tem problema porque aqui eu vou dar outro acabamento. E agora, para fazer o acabamento, eu vou usar essa esteca. Se você não tiver esteca, você pode usar uma faquinha, a ponta da régua, do lápis, que dá certo também. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, gente, olha só como ficou. Agora vou deixar aqui reservado e vou fazer as flores e as folhas para vocês verem. Então vou pegar a minha massa aqui, eu já tingi ela de rosa, olha, tá vendo? Vou sovar ela. E vou esticar ela bem. Pronto, olha, estiquei bem, essa parte tem que ser bem fininha, que é a parte da pétala. Vou usar esse molde aqui, ele tem 3 centímetros aqui de circunferência, tá? Se você não tiver um molde desse, você usa qualquer outra coisa redondinha assim, pra fazer a pétala. Para fazer essa rosinha, eu vou precisar de 15 pétalas dessa daqui. Então, eu já deixei aqui cortado. Isso vai depender do tamanho que você quer a sua rosa, tá, gente? Agora, eu vou tirar um pedaço da massinha e vou enrolar ela, fazer assim como se fosse uma coxinha. Isso daqui que vai dar o formato da pétala. Olha só, vou pegar um palito de churrasco e vou enfiar aqui no meio. Vou apertar aqui, olha. Olha só como ficou. Agora eu vou deixar esse miolo aqui do meu botão de lado e vou começar a modelar as pétalas. Vou usar esse boleador aqui, ó, para poder bolear as minhas florzinhas. Vou molhar ele um pouquinho no óleo para não grudar, né? Não precisa encharcar muito não. Aí eu vou pegar aqui e vou fazer isso aqui, ó, gente, ó. Vou deixar essa bordinha mais fina, olha. Vou fazer isso em todas. Gente, se você não tiver o boleador, você pode pegar qualquer coisa assim que seja redondo assim para você conseguir bolear a pétala. Pode ser o cabo a ponta da caneta, pode ser a ponta do pincel, ou até mesmo com o seu dedo você vai esticando assim e dando uma boleadinha aqui na pétala. Agora, para começar, vou pegar então aqui o meu botão, né? E vou pegar uma pétala e vou fazer isso aqui, olha.
Tá vendo? Vou colocar ela bem fechadinha assim, fazer um botãozinho, olha. Vou pegar outra pétala e fazer isso daqui, ó. Então, pra começar, eu vou usar 2 pétalas. Comecei com 2, agora eu vou pegar 3. Vou pôr intercalando aqui, ó. 1, 2 e 3. Vou apertando aqui, fechando a minha rosa. E aqui, olha, você pode ir virando aqui a pontinha, olha. Ok? Então, eu comecei com 2, fui para 3, agora eu vou colocar 4 pétalas. Sempre intercalando aqui, ó, no meio das outras, ó. 1, 2, 3 e 4. Faço a mesma coisa, eu vou virando aqui, olha, a pontinha das pétalas e já tá dando formato a rosinha, tá vendo? Olha. E agora, a última camada eu vou usar 5 pétalas. Como eu falei pra você, se você quiser a flor mais cheia, você vai enchendo de pétalas. Então, aqui, ó, entre elas, 1, 2, 3, 4 e 5. Junto elas todas, olha, e vou virando aqui a pétala, ó. Agora eu vou tirar esse palito aqui e vou apertar aqui, olha. Se você quiser girar para apertar, para tirar o excesso, você pode tirar. Vai dando formato aí para sua pétala. E aqui embaixo eu vou cortar, vou tirar esse excesso. Pronto, olha. Tá feita a minha rosinha. Eu já deixei algumas prontas aqui. Agora eu vou fazer as folhas, gente. Ó, a minha massa tá aqui pronta. Vou fazer a mesma coisa, vou sovar ela, vou esticar, deixar ela bem fininha para poder fazer as folhas. Pronto, olha só, minha massa já tá bem fininha, esticada. Eu tenho esses moldes aqui, olha, de folha. Esses moldes eram de quando eu fazia curso de confeitaria, que eu tenho guardado. Então eu tenho bastante instrumento assim, porque eu já fiz muitas coisas, muitos cursos e eu acabo guardando tudo, que sempre é útil, né, gente? Então aqui tem 3 tamanhos de folhas. Aqui tem folha com detalhe, olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha, com o molde é bem facinho de fazer, dá pra fazer todos os tamanhos de folha que você quiser. Se você não tiver o molde também, você pode riscar na massa aqui um formato de folha. Não é difícil, né, gente? Claro que o molde facilita bastante, mas não é impossível fazer sem o molde também, não. Olha só que bonitinho que fica. Tá vendo, ó? Tô fazendo essas daqui pra mostrar pra vocês, mas eu já deixei alguns prontos. Aqui, olha, no meio, o que que eu faço? Eu faço um risco. Vou fazer com isso daqui mesmo. Olha, ou com palito mesmo, que eu ia fazer, também dá pra vocês fazerem, ó. Faz o risco da folha. Aí aqui você modela. Puxa aqui, pra dar um formato na folha, olha. Tá vendo? Você pode fazer isso na menor também.
Olha, tá vendo aqui só para vocês terem opção de folha para você fazer aí na sua decoração. Então, ó, esses daqui foram os que eu fiz agora com vocês. Deixei esses daqui pronto para mostrar para vocês, né? Que o grau de dificuldade é quase nenhum. Gente, pedi desculpa para vocês, porque eu tô bem resfriada, tô com minha garganta tampada hoje para fazer o vídeo, tá difícil. Tô até com o olho lacrimejando, o nariz escorrendo, mas tô aqui. Se você souber de alguma receita caseira aí, coloca aí nos comentários para me ajudar, porque eu tô tomando remédio e não tá fazendo efeito, não consigo nem engolir. Mas vamos lá, né? Então, como eu tava falando pra vocês, eu deixei essas peças aqui prontas. O grau de dificuldade é 0, dá pra você fazer tanto com molde quanto sem molde, né? Muito fácil de bolear e fazer essas florzinhas. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, a massa caseira que eu fiz, ela, quando seca, a cor é natural. Se você quiser ela branca, você tem que pintar. Eu deixei uma aqui pintada, olha, pra vocês verem a diferença, olha, tá vendo? Ela natural, ela fica assim meio amarelada, mas se você pintar de branco, aí também fica legal. Até a massa pronta também tem a cor natural e tem a cor branca, tem todas as cores, né? Então tô deixando aqui para mostrar para vocês que ela fica nessa tonalidade mesmo. Você tem que pintar de branco se você quiser ela branca, tá bom? Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem o fundo branco, você pinta de branco. O meu eu vou deixar natural, depois eu vou mostrar um seco pra vocês verem como fica o efeito, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar as bordinhas, o trançado e esses detalhes na mesma cor que eu fiz as rosas. E também fica a seu critério, se você quiser fazer tudo rosa e colocar as flores de branco, é a seu gosto. Aqui eu vou usar a cor rosa chá. Eu vou passar nessa esponja aqui a tinta, porque eu só vou dar umas batidinhas, não vou tingir totalmente, tá? Vou tirar a tampa daqui. Essa esponja aqui é aquela de textura, mas se você não tiver, você pode usar a esponja que você usa na sua casa mesmo. É só pra fazer esse efeito aqui, olha, gente. A minha massa tá mole, tá? O certo é deixar ela mais durinha, mas para fazer o vídeo eu tô fazendo com vocês assim mesmo. Quando secar vai ficar legal também. Olha só como tá ficando. Agora é a parte da finalização. Agora eu vou fazer a aplicação das minhas flores e das folhas. Vou usar a cola instantânea. E olha como ficou o meu pote, gente. Agora eu vou finalizar com um verniz geral. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só que mimo que ficou, não é mesmo, gente? Essas flores aqui de biscuit muito simples e fáceis de fazer, dá um toque especial aí pro seu pote de vidro. Fiz essa outra aqui também, olha, essa já tá bem sequinha, ó. Tá vendo a cor natural como fica? Se você quiser em branco, você pinta de branco, como eu expliquei pra vocês. Pode fazer a peça toda de uma cor mais escura e contrastar com branco, aí fica a seu gosto, né? Um presente muito legal pra você dar aí no Dia das Mães, que tá chegando, não é mesmo? Ou para você presentear, vender, né? Uma peça muito delicada que eu tenho certeza que vai agradar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!